Ainda com relação ao anterior, algumas pessoas me perguntaram sobre exportar, tiveram dúvidas no exportar para bitmap. Então, lembrando o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui é uma imagem, a construção de uma imagem vetorial, uma imagem SVG. Então, eu vou chamar isso aqui de Shadow 4. Então, é uma imagem SVG. Uma imagem SVG, ela pode ser visualizada pelo navegador. Então, eu vou abrir com o Chrome agora, por exemplo. E tá lá, ó. E a grande vantagem é a seguinte, o zoom do navegador vai até 500. Ele não perde qualidade. Tá certo que a gente... Aqui, ó, mas no círculo dá para ver, ó. Não tem pixel sendo apresentado, porque uma imagem SVG, ela não tem pixels. É uma imagem criada por meio de equações matemáticas. Chama XML, o que a gente vai ter aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Só dando uma pincelada na aula da semana que vem nós vamos fazer alguma coisa assim, ó. A gente vai fazer uma camiseta, por exemplo, e colocar 4 círculos, 4 círculos com cores. E a gente vai aprender, clica na cor, a camiseta fica azul, vermelha, verde, amarela, né? Criando um site, o que pode ser um site interativo, com imagem virtual, vetorial, quero dizer. Mas isso é matéria da semana que vem. Primeiro nós vamos caminhar aqui. Então, sobre o exportar, deixa eu fechar tudo. Como é que nós vamos, a estratégia do exportar? Para bitmap. No menu arquivo, a gente tem exportar para PNG. PNG é um dos tipos de imagem bitmap. Isso pode ser acessado por meio do Shift Ctrl E. E vai ser apresentado esse painel aqui, ó. A sacada é isso aqui, ó. Então, se exportar a página, vai ser gerado um arquivo bitmap com esse tamanho todo aqui da página. Vamos fazer. Eu vou salvar aqui no desktop, tá? E vou chamar isso aqui de 1 apenas, porque a gente salva vamos pôr nome página, vai? Página. Então, na área de trabalho, com o nome página, e eu tenho que clicar aqui, ó, no exportar. Então, foi exportado, minimizar, minimizar. Olha aqui o nosso arquivo página. Se a gente pedir para visualizar, é que o contorno da página a gente não está vendo, mas ele trouxe, deixa eu fazer diferente, vou editar. E como é uma imagem bitmap, olha lá, é a página toda que ele trouxe. Tá? Então, exportamos no formato utilizando a área página. Se a gente pedir para exportar o desenho, só o relativo ao desenho que vai ser exportado. Então, eu vou mudar o nome aqui, exportar para, na área de trabalho, desenho, salvar, vou lá para a área de trabalho, só preciso ver que eu acho que eu não coloquei na área de trabalho, deixa eu voltar aqui, ó. Ué, tá sim, tá, e exportar, né? Esqueci de exportar. Então, aqui, ó, desenho. Vou dar um clique direito, editar, e veja que ele trouxe exatamente no tamanho do desenho. Nós podemos exportar para seleção, então eu posso, por exemplo, selecionar uma área aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar isso daqui, seleção, e vamos exportar. Então, ele vai exportar para o desktop com o nome seleção. Deixa eu fazer diferente. Vou pôr aqui, ó, seleção PNG, perfeito, exportar. Vamos ver o resultado disso lá. Então, olha o seleção, o que que foi? Só aquela parte do desenho foi exportada, né? E ele é justo, ele é naquele tamanho, a área total do desenho. Ela é daquele tamanho. Ou a gente pode personalizar, né? Aqui no personalizar, você seleciona, você põe por aqui, ó. Aí tem que saber o seguinte, coordenada x e y. Então, esse daqui é o ponto 0, 0. Esse daqui é o ponto 0. E aqui 210, mais ou menos. Esse daqui é o ponto 210 por 297. Eu estou falando isso porque as dimensões da página são essas daqui, né? 210 por 297 milímetros. Nós não passamos aqui para pixels, nós trabalhamos com milímetros. Tá?
Então, depende aqui. Normalmente, quando eu faço eu faço uns bannerzinhos, assim, uns folders, para publicar no Instagram, principalmente no Instagram e no Facebook, sobre uns eventos, né, de ordem pessoal lá, que eu não é comunico, é que eu promovo, vamos assim dizer. Quando tem vestibulinho, eu também faço, tá? E eu exporto no tamanho, porque eu já ponho a página do tamanho certinho, mas são essas as opções. Tá bom? Então, uma retocada aqui sobre o exportar para quem estava com dúvida. Muito bem, Shadow 4, vou começar um arquivo novo, onde nós vamos ver perspectiva. Perspectiva, nós vamos ver contexto. E aí, a primeira vez, então, que nós vamos utilizar a ferramenta texto. Trazer mais para cá, vou aumentar um pouquinho. Tá, então a ferramenta texto, ela está aqui. E eu desenho, vou digitar aqui, ó, perspectiva. Muito bem. Né? Não adianta dar Enter, que o Enter ele vai aumentando a área de texto, então não é assim que a gente finaliza a construção de um texto. A gente finaliza clicando no botão seletor, tá? E é possível formatar esse texto como se fosse o Word, Excel? Sim, é possível. No menu texto, texto e fonte ou Shift Ctrl T. Então, Shift Ctrl T vai ser apresentado o painel texto, fonte. É importante, o texto tem que estar selecionado, volta e meia eu cometo umas coisas assim. Por exemplo, eu tenho dois objetos aqui. Eu seleciono o objeto e fico dando comando de formatação de texto. Aí eu mudo a fonte, mudo o tamanho, faço não sei o que ler, não sei o que lá, e aplico. Primeiro que eu aplicar está até desabilitado aqui. Né? Aí é que eu vou ver e falo, putz, não era isso. Então tem que selecionar o texto. Se eu tiver dois textos ao mesmo tempo, perspectiva e outra, mais uma, perspectiva. Clica fora. O que aconteceu aqui? Não está cabendo, então é só, opa, ele não pegou. Mas deixa só esses dois. É possível selecionar isso aqui? Sim, e aí você vem, muda a fonte, por exemplo, negrito, aplica, olha, as duas ficaram. Né? No texto, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode perder a proporção entre largura e altura, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Quando eu arrastei, eu fui perdendo a proporção. Isso pode ser legal, mas também pode ser um inconveniente. Então, tratem o texto como se fosse um retângulo, por exemplo, um círculo, uma elipse. Você quer aumentar o tamanho, aperta a tecla Ctrl, redimensiona com a tecla Ctrl. Pode rotacionar, né? Então, tratem o texto como se fosse um objeto, não tem problema nenhum. E o conteúdo do texto, eu posso reeditar? Posso também. Então, com o texto selecionado, lá na texto e fonte, a segunda guia é o texto a ser apresentado. Olha lá, perspectiva legal. E a cor do texto, além de negrito, itálico, fonte, etc. e tal. Olha lá, aplicar. Aplicar. Mas por que não está aplicando? Então, vamos ver aqui, ó. Tchan. Deixa eu pegar uma outra aqui. Aplicar. Ah, agora sim. E a cor do texto? Onde é que a gente... Aqui, ó. É uma fonte que ele não reconheceu os caracteres, né? Então, deixa eu voltar aqui. Isso. E a cor do texto? Como é que a gente faz para alterar? Como se fosse um objeto. Então, você pode selecionar aqui, cor do preenchimento, olha lá, mudei a cor, tá? E o que é interessante também é o seguinte, ó. A gente pode pôr contorno na cor, na fonte. Né? Onde é que a gente pode fazer isso aqui também? Ctrl Shift F no painel preenchimento e contorno.
É a mesma coisa. O texto é um objeto que, além de todas as características que os objetos têm, como esse, por exemplo, cor do preenchimento, laranja, cor do contorno, verde, espessura do contorno, em pixels, aumentei aqui. Olha lá. Tudo que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui também, sem problema nenhum. Ainda no preenchimento, a gente pode, olha lá, desfocar o texto. A gente pode deixar o texto opaco. Não, todos os recursos que a gente tem, alguém está com o microfone aberto, tá? Todos os recursos que a gente tem para os outros objetos, a gente tem para texto aqui também. Tá, legal. Então, legal, eu só vou mudar o texto aqui para não ficar muito grande a perspectiva. Eu vou tirar esse legal, vou deixar aqui perspectiva. E como é que nós vamos criar uma perspectiva? Perspectiva isométrica, ela vai ser feita com a ajuda da caneta Bezier. Então, eu vou desenhar aqui a forma que eu quero o texto, mas tem um segredo. Tem que ser, o primeiro ponto tem que ser o inferior do lado esquerdo, superior do lado esquerdo, superior do lado direito, inferior do lado direito e fechou. Tem que ser nessa ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente vai precisar disso. Como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar o texto e nós vamos converter esse texto em caminho. O que é isso, converter em caminho? É criar aqueles nós que podem ser supereditados. Sabe quando a gente faz, quando nós fizemos a caricatura não, desculpa, quando nós fizemos o Avatar, e aí a gente podia fazer assim, assim, umas coisas desse tipo. Então, isso é feito por meio de nós, que a gente nem aprendeu. Não sei se nós vamos chegar, porque tem uma infinidade gigantesca aqui de coisas a serem feitas. Tá? A gente vai aqui passando alguns recursos. Eu também não sou especialista nisso, estou fazendo aqui, né, um curso junto com vocês. Então, como é que a gente faz? Seleciona o texto e converte o texto em caminho. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para voltar. Tá, vou fazer de novo aqui o que vai ser, como eu quero que seja a perspectiva isométrica. Legal. Opa, acho que eu errei aqui no finalzinho. Aqui, ó. Pá. Legal, joia. Com o texto selecionado, caminho, converter em caminho. E agora, clico no texto, clico no molde, extensões, modificar caminho, perspectiva. Aguardo um pouquinho. E se der tudo certo, olha lá o que aconteceu. O texto apresentado em perspectiva. E são dois objetos. É o texto e a moldura. Aí eu posso tirar a moldura e dar um delete. E meu texto está aqui, feito em perspectiva. Foi assim que eu construí essa imagem aqui, ó. Então, na verdade, essa imagem, ela tinha, ela se chama atividade. Deixa eu abrir esse arquivo e vou mostrar para vocês. Arquivo, abrir, recente, deixa eu ver se está aqui, atividade. Não está, mas a gente abre. Então, atividade aqui, ó. O que eu tinha feito? Eu só dei uma mudadinha no final. Aqui, ó, existe um shadow que eu dei. Olha lá, tá vendo? Então, na verdade, eu tenho um texto em perspectiva isométrica. Então, eu fiz um shadow. Deixa eu mudar a cor disso daqui para ficar... Vou pôr uma cor bem gritante, tá? Que dá um destaque, olha lá. Então, eu fiz a primeira parte da aula, só que ao invés de criar o shadow para baixo, eu criei para o lado. E aí, eu aproveitei esse shadow, criei com a caneta Bezier, criei o molde por cima, desse jeito aqui.
E fiz a perspectiva do texto, de tal forma que depois eu encaixei e ele ficou daquele jeito. Eu vou mudar só a cor aqui, ó. É isso aqui. E ele ficou desse jeito. Eu não sei se... Aí é só a gente trabalhar com cores aqui que ele pode ficar... Vamos pegar aqui um tom de azul qualquer. Pá, olha lá. Alguma coisa desse tipo assim. Tá? Então, é assim que faz a perspectiva. Vamos lá fazer de novo? Vou deixar essa daqui e vou fazer uma nova. Como é que o negócio funciona? Vou colocar um texto qualquer. Então, por exemplo, informática. Informática, vai. Informática. Aí a gente já aprendeu como é que faz para formatar esse texto. Seleciona no menu texto, texto e fonte, né? Aqui no painel texto e fonte, deu o formato legal, tudo. Eu vou pegar a caneta Bezier e vou construir a moldura. Vou fazer uma moldura diferente agora, sempre de baixo para cima, para a direita e fecho aqui. Tá lá, tá criada a moldura. Seleciono o texto, no menu caminho, converter o texto em caminho. Pá, converteu. Seleciona primeiro o texto, depois a moldura. E extensões, modificar caminho, perspectiva. Aguarda um pouquinho e tá lá, ó. Informática numa perspectiva isométrica invertida. Então, por exemplo, a gente poderia pegar e fazer alguma coisa. É que ficou, eu não coloquei tamanho, nada, mas poderia até ter ficado um negócio legal. Poderia ter ficado uma coisa assim, né? Era só ter colocado com caixa alta, o A aqui queria ficar a parede do P linkadinha aqui com a parede do A, se eu tivesse usado uma caixa alta e assim por diante. E é isso aí. Agora é com vocês. Aqui eu também posso formatar? Pode colocar cor. Pode colocar cor do contorno, aumentar o tamanho do contorno. Eu acho que dá até para fazer um degradê aqui, ó. Olha lá, ó. Dá até para fazer um degradê aqui. É só colocar a criatividade. Vamos pôr um degradê aqui, já que nós já bagunçamos com a nossa imagem. Vou pegar aqui, ó, não é degradê, desculpa, é gradiente. Tchan e tchan. Olha lá. Então, quem quiser montar uma empresa que se chama Perspectiva, é um bom nome, hein, para a empresa. Já tem aqui uma sugestão de logo sendo iniciada. Beleza, tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Ah, é a aula sendo gravada. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer levantar a mãozinha aqui, fazer alguma questão? Não? Tranquilo? Tá joia? Então tá. Tarefas de vocês. Vou encerrar a gravação. Finalizamos o finalzinho aqui da gravação.